A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a quarta lição do primeiro trimestre da EBD, intitulada A Paternidade Divina. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. Iniciaremos a lição destacando que a paternidade divina não é uma construção humana ou meramente metafórica, mas uma verdade revelada progressivamente nas Escrituras e plenamente manifestada na relação eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus se dá a conhecer como Pai, não apenas por sua função criadora, mas por sua identidade relacional dentro da Trindade. A paternidade do Pai refere-se à sua posição pessoal na Trindade, como a fonte eterna daquele que se relaciona com o Filho e o Espírito Santo sem divisão da essência divina. Essa paternidade não implica superioridade ontológica, mas distinção pessoal. Jesus, em Mateus 6,9, revela essa verdade ao ensinar seus discípulos a se dirigirem a Deus como Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A revelação do Pai redefine a relação entre Deus e o homem, deslocando-a de um mero temor reverencial para uma comunhão filial, mediada por Cristo. Assim, o Pai é eternamente Pai, pois sua paternidade não começa no tempo, mas existe desde a eternidade em relação ao Filho. O Filho não é criado, mas eternamente gerado, o que preserva a unidade da essência divina. O apóstolo João afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essa declaração sustenta a doutrina da geração eterna do Filho, evidenciando que o Pai nunca existiu sem o Filho, nem o Filho sem o Pai. Por sua vez, a geração do Filho é apresentada como um ato eterno e espiritual e incompreensível à razão humana, mas revelado pela fé. O Pai declara publicamente essa relação única no batismo e na transfiguração de Jesus. Em Hebreus, essa verdade é reafirmada da seguinte forma: porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Hebreus 1:5. Assim, a geração do Filho fundamenta a revelação da paternidade divina e a identidade messiânica de Cristo. A paternidade do Pai também se manifesta no envio do Espírito Santo, que procede do Pai e é concedido aos crentes por meio do Filho. Essa dádiva confirma a relação filial entre Deus e o seu povo. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que se clama: Abba, Pai. Gálatas 4:6. O Espírito é o selo da adoção e o agente que torna experimental a paternidade divina na vida do crente. O segundo tópico tem como título: Reconhecendo a paternidade do Pai. Aqui, após apresentar a revelação objetiva da paternidade divina, enfatizaremos a necessidade de reconhecimento subjetivo e confessional dessa verdade por parte de cada cristão, pois reconhecer o Pai implica confessar corretamente o Filho. Não há verdadeira filiação sem uma cristologia bíblica. João afirma claramente em 1 João 2,23: qualquer que negar o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, a confissão de Jesus como Filho eterno de Deus é o critério da comunhão autêntica com o Pai, visto que o amor do Pai é apresentado como perfeito, completo e redentor. Ele não depende do mérito humano, mas procede da graça divina. O texto clássico de João 3,16 enfatiza essa verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, a entrega do Filho é a expressão suprema da paternidade amorosa de Deus, que faz com que esta filiação conceda ao crente privilégios espirituais, como acesso, herança e identidade. Paulo, em Romanos 8,16, destaca que essa condição não é natural, mas fruto da adoção em Cristo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso,
Ser filho de Deus é viver sobre a certeza da aceitação e do cuidado paternal do Pai. No último tópico, avançaremos da doutrina para a experiência, mostrando que a paternidade divina não é apenas crida, mas vivida e experimentada no cotidiano da fé cristã, pois o amor do Pai se aperfeiçoa na vida do crente à medida que ele permanece em Deus. João afirma: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17. Vemos então que o amor aperfeiçoado produz segurança espiritual e maturidade cristã. E esse amor não é apenas uma virtude, mas o sinal distintivo dos filhos de Deus, cuja prática desse mesmo amor confirma a verdadeira filiação, conforme 1 João 4,7, que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus é qualquer que ama e nascido de Deus e conhece a Deus. Dessa forma, a paternidade divina se manifesta visivelmente por meio do amor fraternal. Por fim, ressaltamos que o amor do crente é sempre resposta, nunca iniciativa. Deus, como Pai, ama antes de qualquer reação humana. 1 João 4,19 registra: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa verdade fundamental usa de uma espiritualidade e humildade, de graça e a dependência dessa mesma graça. Concluímos reafirmando que a paternidade divina é central para a compreensão da trindade da salvação cristã. O Pai é eternamente Pai em relação ao Filho, revela-se plenamente em Cristo, concede o Espírito Santo e adota os crentes como filho. Essa paternidade não é apenas uma verdade doutrinária, mas uma realidade relacional e experimental, marcada pelo amor, pela comunhão e pela identidade filial. Assim, conhecer o Pai é viver como filho, refletindo no mundo o amor daquele que nos amou primeiro. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa quarta lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, não esqueça, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, se inscrever, comentar, compartilhar para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.